Marcos capítulo 8. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias que esses estão comigo e não têm o que comer. Caso os despeça em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: De onde poderá alguém saciar estes de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam-lhe: 7. Então ordenou à multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Tomaram, comeram e saciaram-se. Todos os pedaços que sobraram foram recolhidas em 7 alcofas, os quais comeram, e estes eram 4.000, e despediu-os. Entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a parte de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pedes esta geração um sinal? Eu vos digo que a esta geração não será dado nenhum sinal. Deixando-os, tornou a entrar no barco e foram para outra banda. Seus discípulos se esqueceram de levar pão no barco e não tinham consigo nenhum pão. Jesus ordenou-lhes: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoaram entre si, dizendo: É porque não temos pão. Ao perceber isto, Jesus lhe disse: Para que arrazoais entre vós, se não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis e não lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cheios de pedaços recolhestes? Recolheram 12 cestos. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 7. E disse-lhes: Como ainda não entendes? Eles chegaram a Betsaida e trouxeram a Jesus um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele, levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele começou a ver claramente, ficando restabelecido. E já via ao longe com nitidez tudo. Jesus o mandou ir para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Jesus e seus discípulos saíram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem aos homens que sou eu? E eles responderam: João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Ele respondeu-lhes: Mas vós, quem dizei que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E os advertiu de que a ninguém dissessem aquilo a seu respeito. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes e escribas, este fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Dizia abertamente estas palavras. Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens.
Chamando a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Pois que aproveitaria o homem se ganhasse todo o mundo e perdesse a sua alma? Ou que dará o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também, o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8. Marcos